Numa cidadezinha do interior da Bahia, chamada Correntina, tinha uma casa que se destacava entre todas. Era uma casinha simples, mas com um jardim que parecia até um arco-íris, de tão colorido. Esse lugar era o lar de Dona Zefinha, uma senhora de 72 anos que todo mundo conhecia pela sua gentileza e pelo sorriso sempre aberto. Dona Zefinha vivia sozinha há anos, desde que os filhos João e Ana se mudaram para a cidade grande. O silêncio dentro da casa contrastava com a alegria do jardim cheio de flores. Sentada na sua cadeira de balanço, com uma xícara de café na mão, Dona Zefinha ficava olhando fixamente para a foto da família na parede. Aquela foto com os sorrisos jovens de João e Ana ao lado do falecido marido dela parecia pertencer a outra vida. Um dia, o telefone tocou, quebrando aquele silêncio. Dona Zefinha atendeu, já cheia de esperança. "Mãe, sou eu, João", anunciou a voz do outro lado da linha. O alívio na voz de Dona Zefinha era visível. "Oh, João, faz tanto tempo que não ouço sua voz. Senti tanta falta", respondeu Zefinha, com a voz embriagada de emoção. "Eu e Ana estamos pensando em te visitar. O que você acha?", disse João. Naquela hora, o coração de Dona Zefinha deu um salto de alegria. "Oh, isso seria maravilhoso, meu filho. Mal posso esperar." Ela não fazia ideia de que aquela ligação seria o começo de uma série de eventos que mudariam a vida dela para sempre. Numa noite fria e escura, os faróis de um carro cortaram a escuridão na entrada da casa de Dona Zefinha. João e Ana, ambos com expressões preocupadas, saíram do carro e caminharam até a porta da frente. Ana, a mais jovem, olhou para João com uma expressão cheia de dúvida. "Você acha que ela vai acreditar na gente?", ela sussurrou nervosa. João, mais velho e com um semblante firme, olhou para Ana. "Ela tem que acreditar, Ana, não temos outra escolha." Eles bateram na porta e logo foram recebidos pelo sorriso radiante de sua mãe. "João, Ana!", ela exclamou com um abraço caloroso que parecia aquecer o coração. "Entrem, preparei o jantar." Durante o jantar, João e Ana encheram a casa de Zefinha com risadas e histórias da vida na cidade grande. Eles falaram sobre seus trabalhos, amigos e até das dificuldades que estavam enfrentando, mas deixaram de fora um detalhe crucial: a situação financeira desesperadora em que se encontravam. João contou sobre suas aventuras no escritório, enquanto Ana falava das festas com os amigos. Dona Zefinha, com os olhos brilhando de felicidade, mal podia acreditar que seus filhos estavam ali, de volta ao lar. Mas havia algo nas expressões deles que Dona Zefinha não percebeu. Um olhar de preocupação, um peso nos ombros que não se desfazia. O que será que eles estavam escondendo? Nos dias seguintes, as visitas de João e Ana se tornaram frequentes. Eles ajudavam Zefinha com as tarefas de casa, traziam presentes e faziam de tudo para alimentar a esperança de Zefinha de ter seus filhos de volta. "Mãe", começou João uma noite, "Ana e eu estávamos pensando, a gente sente sua falta e achamos que você sente a nossa também. Que tal vender esta casa e vir morar com a gente na cidade?" Dona Zefinha, surpresa e emocionada, olhou para os filhos com lágrimas de alegria nos olhos. "Isso seria maravilhoso", disse ela, mal acreditando no que ouvia. Porém, ela não fazia ideia do que estava por vir. Dona Zefinha começou a pensar seriamente na proposta. Por dias, ponderou sobre a ideia de vender a casa onde viveu tantos anos, onde cada canto guardava uma lembrança. Mas a ideia de estar perto de seus filhos todos os dias, de compartilhar momentos em família novamente, era tentadora demais para ignorar. Finalmente, numa noite, ela tomou uma decisão. "João, Ana, pensei muito sobre o que vocês disseram", começou ela, sua voz tremendo de emoção. "E decidi, vou vender a casa e ir morar com vocês." Os irmãos trocaram olhares satisfeitos. "Oh, mãe, estamos tão felizes", exclamou Ana, levantando-se para abraçar sua mãe. "Você vai adorar a cidade, tenho certeza." Com a decisão tomada, as coisas começaram a se mover rapidamente.
A casa foi colocada à venda e, para sua surpresa, foi vendida em pouco tempo. Ela se viu rodeada de caixas, empacotando seus pertences para a grande mudança. "Vou sentir falta deste lugar", disse Dona Zefinha, acariciando uma foto antiga. "Não se preocupe, mãe", disse João, colocando um braço reconfortante em seus ombros. "O importante é que estaremos juntos." Zefinha não percebeu o olhar cúmplice trocado entre João e Ana. Ela estava longe de imaginar o que a aguardava. Finalmente, no dia da mudança, Dona Zefinha se despediu de sua casa. O lugar onde havia passado tantos anos, construído tantas memórias e criado seus filhos, agora estava sendo deixado para trás. Com lágrimas nos olhos, ela olhou pela última vez para o jardim que tanto cuidou, para as paredes que guardavam suas histórias, e se preparou para partir. João e Ana chegaram cedo para ajudar com as caixas. Eles carregaram tudo no carro, enquanto Zefinha se despedia de cada cômodo da casa. Era um adeus difícil, mas ela se consolava com a ideia de uma nova vida ao lado dos filhos. Durante a viagem para a cidade, Zefinha ficou quieta, perdida em pensamentos sobre o que o futuro lhe reservava. Ela imaginava como seria morar com João e Ana, compartilhar o dia a dia com eles novamente, e como a vida na cidade seria diferente da sua rotina tranquila no interior. Ao chegarem na cidade, Zefinha foi surpreendida. Ao invés de ser levada para um lar aconchegante como imaginava, João e Ana a deixaram em frente a um asilo. Zefinha olhou para os filhos confusa e assustada. "João, Ana, deve haver algum engano", disse ela, tentando entender o que estava acontecendo. "Este é um asilo", ela repetiu, esperando uma explicação. João, evitando o olhar da mãe, disse: "Mãe, não temos condições de te sustentar em nosso apartamento. Com o dinheiro da venda da casa, conseguimos garantir uma estadia segura para você aqui." Ana, com uma expressão séria, completou: "Prometemos te visitar sempre." O coração de Zefinha apertou. Ela mal podia acreditar no que estava ouvindo. As palavras dos filhos soaram como um golpe. Eles prometeram visitá-la, mas Zefinha sabia que essas promessas muitas vezes não se concretizavam. Ela se sentia traída e abandonada por aqueles que mais amava. Entrando no asilo, ela foi recebida por uma enfermeira simpática que lhe mostrou seu novo quarto. Era um espaço pequeno e simples, muito diferente do lar acolhedor que ela havia deixado para trás. Ao sentar na cama, olhando ao redor, tentando absorver a nova realidade, ela sabia que precisava ser forte, como sempre fora. Mas naquele momento, a tristeza e a solidão eram esmagadoras. Sozinha no asilo, ela enfrentou uma tristeza profunda. Sentia-se traída e abandonada pelos filhos que ela tanto amava. A rotina no asilo era monótona, e cada dia parecia igual ao anterior. As promessas de visitas frequentes de João e Ana nunca se concretizavam, e ela se via cada vez mais isolada. Mas ela era uma mulher forte e decidiu que não se deixaria abater. Ela sempre foi resiliente e sabia que precisava encontrar uma maneira de seguir em frente. Então, começou a participar das atividades do asilo, tentando encontrar algum consolo nas pequenas coisas. Uma tarde, enquanto estava no jardim do asilo, ela notou uma casa velha à venda do outro lado da rua. A casa parecia abandonada e mal cuidada, mas algo nela lhe chamou a atenção. Talvez fosse a lembrança dos bons tempos que ela passou em sua própria casa, ou talvez fosse a necessidade de um novo propósito. De qualquer forma, ela não conseguia tirar os olhos daquela casa. Zefinha lembrou-se de suas economias guardadas ao longo dos anos. Era um dinheiro que ela e seu falecido marido haviam economizado para emergências, e agora parecia o momento perfeito para usá-lo. Decidida a não passar o resto de seus dias no asilo, ela começou a pensar seriamente em comprar a casa. Quando contou aos filhos sobre sua ideia de comprar a casa, eles riram. Para João e Ana, parecia um capricho de uma senhora idosa que não aceitava a realidade de sua situação. Eles tentaram convencê-la de que era melhor ficar no asilo, onde teria cuidados e segurança. Mas sua mãe estava determinada. Ela sabia que precisava de algo mais
do que apenas cuidados básicos. Precisava de um lugar que pudesse chamar de seu novamente. Com a ajuda de novos amigos que fez no asilo, ela começou a investigar sobre a casa. Descobriu que estava realmente à venda por um preço acessível, considerando o estado em que se encontrava. Decidida, ela usou suas economias para comprá-la. Não foi fácil, e houve muitos momentos de dúvida e medo, mas a esperança de um novo começo deu a Zefinha a força que precisava. Assim que a compra foi concluída, ela começou a planejar a reforma da casa. Ela sabia que não poderia fazer tudo sozinha, mas acreditava que com a ajuda dos novos amigos e da comunidade, poderia transformar aquele lugar abandonado em um novo lar. A determinação dela era inspiradora e logo ela começou a atrair a atenção dos vizinhos. A partir desse momento, Dona Zefinha começou a reformar a casa. No início, era um desafio enorme. A casa estava em condições precárias, com telhado vazando, paredes descascando e um jardim cheio de mato. Mas ela não se deixou desanimar. Com a ajuda de seus novos amigos do asilo e de alguns vizinhos, ela começou a transformar o lugar. Os vizinhos, curiosos, começaram a se aproximar e oferecer ajuda. Entre eles, um casal jovem, Maria e José, com 2 filhos pequenos, Pedro e Ana. Eles rapidamente se afeiçoaram a ela e passaram a visitá-la frequentemente. José, que era habilidoso com reparos, ajudava a consertar o telhado e a pintar as paredes. Maria, com sua alegria contagiante, trazia comidas caseiras e ajudava a cuidar do jardim. Zefinha encontrou uma nova família ali. Maria e José eram como filhos para ela, e os pequenos Pedro e Ana trouxeram alegria e risos de volta à sua vida. As crianças adoravam ouvir as histórias dela sobre sua vida no interior e ajudavam a plantar flores no jardim. O riso das crianças e a camaradagem dos vizinhos faziam com que ela se sentisse útil e amada novamente. Com o passar do tempo, a casa velha foi se transformando em um lar acolhedor, cheio de vida e amor, como antes era na sua antiga casa. O jardim, antes abandonado, florescia com cores vibrantes, e a casa, antes sombria, agora era um lugar de encontro para a comunidade. Ela se sentia realizada, vendo a transformação ao seu redor e a energia positiva que atraía. Apesar de tudo, Dona Zefinha ainda pensava nos seus filhos, João e Ana. Sentia falta deles, mas sabia que não podia mudar o que aconteceu. Ela decidiu focar no presente e aproveitar cada momento com sua nova família. Todos os dias, ela agradecia a Deus por ter encontrado pessoas tão boas que a acolheram e a ajudaram a recomeçar. A comunidade também se beneficiava da presença de Zefinha. Ela se tornou uma figura querida, sempre pronta para ajudar e compartilhar sua sabedoria. O apoio que ela recebeu e a força que encontrou dentro de si transformaram sua vida e a vida daqueles ao seu redor. Ela tinha encontrado não apenas um novo lar, mas também um novo propósito e uma nova família que a amava de verdade. Um dia, enquanto explorava o porão da nova casa, ela encontrou um baú antigo trancado. Curiosa, ela chamou José para ajudá-la a abrir o baú. Depois de algum esforço, conseguiram quebrar o cadeado e, para sua surpresa, dentro havia uma coleção de joias e ouro. Ela mal podia acreditar no que via. Era uma fortuna escondida ali, em sua própria casa. Zefinha ficou em choque ao ver tanto valor em suas mãos. Ela passou algum tempo processando o que aquela descoberta significava. Sabia que aquele tesouro poderia mudar sua vida e a vida de muitos ao seu redor. Decidiu, então, manter a descoberta em segredo, compartilhando apenas com seu advogado. O advogado, surpreso com a fortuna, aconselhou a guardar as joias e o ouro em segurança até que ela decidisse o que fazer com eles. Ela passou noites em claro, pensando no que fazer com aquele tesouro inesperado. Ela sabia que aquele dinheiro poderia mudar a vida de muitas pessoas, mas queria usá-lo da melhor maneira possível, de acordo com os valores que sempre prezou. Enquanto refletia sobre o que fazer com a fortuna,
ela continuou vivendo sua vida simples e feliz, com Maria, José e as crianças. A presença deles trouxe uma nova energia para sua vida, e a casa estava sempre cheia de risos e alegria. Zefinha sentia que finalmente tinha encontrado um propósito, um novo começo cheio de possibilidades. Ela pensou em muitas formas de usar o dinheiro. Poderia melhorar ainda mais a casa, ajudar a família de Maria e José, ou até mesmo fazer doações para instituições de caridade. A ideia de ajudar outras pessoas a encontrarem a mesma felicidade e segurança que ela encontrou a encheu de determinação. Mas ela queria ter certeza de que faria isso da maneira certa. Enquanto isso, Maria e José notaram que ela parecia mais tranquila e esperançosa, embora não soubessem exatamente o motivo. Eles estavam simplesmente felizes por vê-la bem e integrada à comunidade. A relação entre eles se fortalecia cada dia mais, e Zefinha sabia que, independentemente do que decidisse fazer com o tesouro, a verdadeira riqueza estava na família que ela havia encontrado. Anos se passaram e Dona Zefinha se tornou parte integrante da família de Maria e José. Os pequenos Pedro e Ana a viam como uma avó e corriam para ela com histórias da escola e pedidos de conselhos. Apesar da saúde debilitada, ela era feliz e encontrava alegria nas pequenas coisas do dia a dia. Um dia, sentindo que seu tempo estava chegando ao fim, ela decidiu que era hora de planejar seu testamento. Ela sabia que precisava garantir que a fortuna que havia encontrado no baú fosse usada de maneira que honrasse seus valores e ajudasse aqueles que realmente precisavam. Chamou seu advogado e deixou tudo bem detalhado, assegurando que Maria, José e as crianças seriam bem cuidados. Zefinha decidiu que a fortuna descoberta no baú seria dividida, metade para a família de Maria e José, e a outra metade doada para o asilo que a acolheu quando mais precisava. Ela queria garantir que outras pessoas tivessem a chance de encontrar o mesmo tipo de apoio e segurança que ela encontrou em sua nova família. Maria e José ficaram emocionados quando ela compartilhou seus planos com eles. Eles prometeram honrar suas últimas vontades e usar o dinheiro para continuar ajudando a comunidade da maneira que ela havia desejado. A família se reuniu para garantir que todos os detalhes estavam em ordem e que o legado de Zefinha seria preservado. Com o testamento planejado e tudo organizado, ela sentiu uma grande paz interior. Ela sabia que estava deixando um legado de amor e generosidade e que sua nova família estaria bem cuidada. Passou seus últimos dias cercada de carinho e gratidão, aproveitando cada momento com aqueles que se tornaram tão importantes para ela. Quando Dona Zefinha faleceu, a comunidade inteira se reuniu para seu funeral. Todos queriam prestar suas homenagens e agradecer pela influência positiva que ela teve em suas vidas. O advogado leu o testamento, revelando as últimas vontades de Zefinha. João e Ana, ao saberem da notícia, ficaram furiosos, mas nada podiam fazer. Ela havia garantido que sua verdadeira família fosse cuidada, honrando seu legado de amor e generosidade. O impacto dela na comunidade foi profundo. Seu plano final não apenas ajudou Maria e José a melhorar suas vidas, mas também proporcionou recursos para o asilo que a acolheu, beneficiando muitas outras pessoas que precisavam de apoio. A história de Zefinha se tornou um símbolo de resiliência, amor e a importância de ajudar os outros. Quando Zefinha faleceu, a comunidade inteira se reuniu para seu funeral. Todos queriam prestar suas homenagens e agradecer pela influência positiva que ela teve em suas vidas. O advogado leu o testamento, revelando as últimas vontades dela. Maria e José, emocionados, ouviram atentamente enquanto o advogado explicava que metade da fortuna seria deles e a outra metade iria para o asilo que a acolheu. Eles prometeram honrar suas últimas vontades e usar o dinheiro para continuar ajudando a comunidade, da maneira que ela havia desejado. João e Ana, ao saberem da notícia, ficaram furiosos e ressentidos. Eles esperavam herdar a fortuna da mãe,
mas perceberam tarde demais que suas ações egoístas os afastaram dela. Sem outra escolha, eles tiveram que aceitar a decisão de sua mãe e lidar com as consequências de seus atos. A vida seguiu em Correntina, e a história de Dona Zefinha se tornou uma lenda na pequena cidade. Maria e José, com a ajuda do tesouro deixado por Zefinha, conseguiram dar uma vida melhor para seus filhos e ajudar a comunidade. Eles reformaram a casa e o jardim, transformando-o em um lugar de encontro para todos os vizinhos. Pedro e Ana cresceram ouvindo as histórias dela e o quanto ela significou para a família. Eles aprenderam o valor da generosidade e do cuidado com os outros, inspirados pelo exemplo de Zefinha. Os valores e ensinamentos dela foram passados de geração em geração, e sua memória foi honrada por todos que a conheceram. Uma doação ao asilo permitiu que muitas melhorias fossem feitas, beneficiando todos os residentes. Novos quartos foram construídos, os jardins foram revitalizados e as condições de vida dos moradores melhoraram significativamente. A memória de Dona Zefinha ficou viva não apenas na casa e na família de Maria e José, mas também no coração de todos aqueles que foram tocados pela sua generosidade. João e Ana, consumidos pela culpa e arrependimento, decidiram voltar para Correntina na esperança de encontrar redenção. Procuraram Maria e José, pedindo perdão pelo que fizeram à mãe. Maria e José, apesar de tudo, acolheram eles, mostrando-lhes a casa e como o legado da mãe havia transformado a comunidade. Com o tempo, João e Ana conseguiram encontrar um pouco de paz ao contribuir para a missão de sua mãe. Trabalhando ao lado de Maria, José, Pedro e Ana, eles ajudaram a expandir o abrigo e a oferecer ainda mais serviços para a comunidade. Assim, o legado de Dona Zefinha viveu não apenas através de suas ações, mas também nas mudanças que inspirou nos corações de seus filhos. A história dela e de sua família tornou-se uma lenda de redenção e generosidade, mostrando que mesmo após a perda, o amor pode curar e transformar vidas. Dona Zefinha continuou a inspirar gerações, provando que o verdadeiro valor de uma vida está no impacto positivo que deixamos nos outros. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like neste vídeo. Compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se inspirar com o exemplo de Dona Zefinha. Juntos, podemos continuar espalhando amor e generosidade. Até a próxima!